Oi. Boa noite, igreja. Graça e paz. Nessa noite nós vamos estar iniciando uma série expositiva, uma série de mensagens no livro do profeta Abacuque. É uma brincadeira muito comum quando se trata, que pregadores fazem, né? Quando se trata de, obrigado, Alexandre, de profetas que são chamados assim profetas menores, diz que a mensagem vai demorar, mas é porque os irmãos vão demorar para achar o livro, né? Mas, na verdade, hoje está fácil, né? No celular é facinho de localizar. Nós vamos dar início. O tema geral da exposição em Abacuque é esse. Exposição em Abacuque. O justo viverá pela fé, aprendendo a confiar em Deus em tempos de perplexidade. E para iniciar, queria convidar a todos a abrirmos nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 4. Olha, até eu estou demorando para achar o livro. Assim diz a palavra do Senhor. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e conflitos por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Até aqui a nossa leitura. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua escritura, diante de ti, em tua presença, em nome do teu Filho Jesus, nos colocamos, Senhor, reconhecendo a nossa insuficiência, a nossa inaptidão natural, mas principalmente reconhecendo a ti, a tua graça, o teu amor, a revelação da tua Bíblia, Senhor, aquilo que o Senhor tem ensinado ao seu povo desde muito tempo, que nos trouxe por meio desse profeta, trouxe ao povo de Israel, e essa palavra, por tua providência, chega até nós. Senhor, nosso rogo, Senhor, essa noite, e durante toda a série de mensagens, de pregações, tendo como base a profecia revelada por Abacuque, nosso rogo é que o Senhor tome essa palavra e por meio do seu Espírito Santo ministre ao nosso coração. O Senhor nos deu capacidade apenas de alcançar os ouvidos das pessoas. O Senhor nos deu esse alcance. Mas apenas o Senhor pode tocar os corações. Apenas o poder do seu Espírito Santo é capaz de tomar a tua palavra, transformá-la em vida, na vida do ser humano. Esse é o nosso rogo essa noite, que o Senhor nos ensine. Que essa palavra, ela vá além do nosso intelecto. Que ela toque a nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Fale conosco, Senhor. Foi por meio da tua palavra que o Senhor criou o universo. Por meio da tua palavra o Senhor fez todas as coisas. E nesse sentido que nós oramos essa noite. Dá-nos da tua palavra, que é espírito e vida para nós. Assim nós te pedimos, Pai Santo, nos méritos e em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos falar a respeito esse profeta, né? É chamado pequeno profeta, não é por outra razão, irmão. Na divisão dos livros da Bíblia é por causa do tamanho do livro, né? Eu não sei se os irmãos viram, a gente recomendou que fosse feita a leitura, aquele que pudesse fazer a leitura desses 3 pequenos capítulos que esse livro contém, para que nós tivéssemos aqui um lastro e os irmãos entendessem desde já o que vai ser falado aqui, né? O nome Abacuque, ele significa abraço. Nós vimos muitos Abacuques aqui, né? Na hora de confraternizarmos uns com os outros durante o louvor. Quer dizer, abraço ardente, né? Do hebraico, é a tradução do hebraico antigo a mais provável.
essa é a primeira pregação, a pregação de abertura, ela tem por título o que diz aqui, essa primeira frase do versículo 2. Até quando? O problema da teodiceia. Hoje, aqui na Escola Bíblica Dominical, nós falamos um assunto que contém na Bíblia, né? Temos uma série de aulas na nossa EBD, na Escola Bíblica Dominical, sobre os fundamentos da fé cristã. E nós estamos chegando ao final. Nós falamos sobre tudo aquilo que é doutrina fundamental à fé cristã. Aquilo que define o que é uma heresia e o que é que não é. Na Escritura existem doutrinas que são, vamos dizer assim, secundárias, dentro das quais os cristãos eles podem divergir. Por exemplo, vestimenta, sobre se a volta do Senhor vai ser antes, no meio ou depois da grande tribulação. Não há problema divergir a respeito dessas coisas. Há escolas ortodoxas, teológicas, que defendem posições divergentes. Esses assuntos específicos não são fundamentais. Mas existem assuntos que nós tentamos primar nessa série de ABD que nós tivemos desde o ano passado, que são fundamentais para a fé cristã. Esses assuntos, ele determina se a sua fé cristã ela é genuína, de fato, de acordo com a Escritura e de acordo com a tradição cristã histórica. Por exemplo, a divindade de Cristo. Alguém pode se dizer que é cristão e não acreditar que Jesus é Deus. Dentro da escatologia, o retorno, a volta do Senhor Jesus. O cristão verdadeiro, ele crê que Jesus vai voltar pessoalmente, visivelmente. Vai estabelecer seu reino eterno. Ele crê nisso. Tem gente que diz que é cristão e que diz não, que isso é simbólico, que Jesus já ressuscitou no nosso coração. Né? Nós cremos que o túmulo está vazio porque ele ressuscitou, foi glorificado e assunto aos céus e está assentado à destra de Deus Pai. Então, esses são assuntos que são fundamentais à fé cristã. Dentro desse assunto, hoje, terminando, nós vamos entrar a partir do domingo que vem em escatologia. Escatologia são os estudos dos eventos finais, do fim da história. Isso que significa escatologia, vem do grego hekaton, que quer dizer eventos finais mesmo. É isso mesmo, já ouviram a expressão vai haver um hecatombe mundial, É com base nessa palavra. Hoje nós vimos um pouco sobre demonologia, sobre o que são os demônios. Nós vimos com o irmão Valdeir domingo passado sobre angelologia. E hoje nós viemos sobre demonologia, que são os anjos caídos, os demônios são esses anjos que se desviaram do caminho do Senhor. E nós vimos, quando a gente trata disso, a gente vê que existe uma coisa chamada o problema do mal. Problema do mal do mundo. E eu fiz uma pergunta para os irmãos, estou só contextualizando, e vou fazer uma pergunta aqui geral, pergunta retórica já começando. Alguém aqui já parou para pensar? Por que Deus, sendo um Deus bom, se existe um Deus todo-poderoso e bom, por que existe tanto mal no mundo? Alguém aqui já parou para pensar nisso? Eu já refleti a respeito disso. Isso é uma questão para o cristão. Essa pergunta é antiga. E aqui no livro de Abacuque está perplexo. E ele está exatamente diante disso. É isso que a Bíblia chama de teodiceia, o problema do mal. O problema de um Deus bom e um mundo mau. E Abacuque ele está perplexo diante de uma realidade. Essa que nós lemos aqui. Essa realidade. Esse é o problema da teodiceia. Abacuque era um profeta durante o reinado de Jeoaquim, de Judá. Os irmãos sabem que o reino de Israel, ele foi unificado quando ele surgiu, mas depois houve uma divisão entre Judá ao sul, Israel ao norte. Abacuque está no contexto do sul de Judá, sob o governo de Joaquim, já um dos últimos reis de Judá. Porque algo iria acontecer que nós vamos ver no decorrer das mensagens expositivas em Abacuque. Algo iria acontecer que Abacuque recebe essa revelação da parte do Senhor. Joaquim, ele era filho de um rei muito bom, um dos poucos reis fiéis ao Senhor. Quando a gente lê 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, a gente vê que depois de Salomão,
os seus descendentes, que houve a divisão entre os reis, nós vamos chegar lá, houve uma sucessão de reis, especialmente no sul, de reis, alguns que eram fiéis a Deus, outros não. Josias, o pai de Jeoaquim, ele era um rei bom. Ele mandou limpar o templo. O templo onde Deus era adorado, ele estava abandonado, ele estava coberto de poeira e sujeira. E quando ele manda o sumo sacerdote limpar e organizar o templo, porque já não estava mais havendo culto, ele encontra o livro da lei. Estava abandonado, empoeirado, jogado pelos cantos. Ninguém sabia mais nem que existia, depois de muito tempo. Nós vamos chegar lá. Antes, vamos fazer um pequeno resumo histórico, sabe, irmãos? Irmãos, é impossível nós entendermos a palavra de Deus, especialmente nós falando, de Antigo Testamento, é impossível falar da palavra de Deus sem entender o contexto histórico. Por que Abacuque está falando essas coisas aqui? Então vamos tentar falar o mais resumidamente para nos colocar aqui dentro da situação, tá certo? Nós procuramos entender aqui o que Abacuque está vendo e por que ele está fazendo esse questionamento. Então nós tivemos aqui, depois da criação, do capítulo 3 de Gênesis, nós tivemos a queda. No capítulo 4 nós tivemos o evento de Caim, de Abel. E a coisa vai piorando. O homem se divide em dois grupos, né, a humanidade. Os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, que foi o outro filho que Adão e Eva teve. Mas quando chega lá pelo capítulo 6, nós vemos que todo o gênero humano ele se corrompe. O pecado ele toma conta do mundo todo. E nos capítulos 6, 7, 8, até o capítulo 9, nós vamos ver Deus chamando Noé. E nós vamos vendo ele mandar construir a arca. E nós vamos ter um julgamento de Deus sobre o pecado do homem no dilúvio. Depois o homem volta a se espalhar pela terra e vamos ter mais um evento onde Deus traz juízo, não mais com o dilúvio, mas confundindo as línguas, lá em Babel. E ali as nações se espalham pela terra. E não tinha lá muita gente fiel a Deus. Lá da Babilônia, de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, né, que assim que chama, Deus chama um homem chamado Abraão. Os irmãos conhecem bem essa história, não é? Que eu estou contando aqui. Ele chama esse homem Abraão, tira lá da Babilônia e diz que vai levar para uma terra que ele prometeu dar a ele e aos seus descendentes. Abraão vai para a terra lá. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó tem 12, eu estou resumindo mais do que eu posso, tá, irmãos? Tem 12 filhos, que serão 12 tribos, entre as quais o Senhor vai distribuir aquela terra. À exceção da tribo de José, que ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Levi não recebe herança, porque eles vão ser sacerdotes, eles não vão receber porção da terra. Continua sendo 12 porções de terras, porque José vira 2 tribos, Manassés e Efraim. Mas antes disso, José, ainda jovem, é vendido pelos irmãos. Os irmãos lembram, não é? Como escravo para o Egito. Por causa disso, toda a família de Abraão já havia falecido, né? Toda a família de Jacó vai para o Egito e a nação de Israel começa a crescer em números dentro do Egito e ali, depois de um tempo, eles são escravizados. 400 anos depois, Deus chama Moisés. Através de Moisés, Deus os liberta. Eles são trazidos de volta para a terra prometida que já havia sido ocupada. Ele passa 40 anos peregrinando no deserto. E aí, sob a liderança de Josué, porque Moisés não chega a entrar na terra prometida, eles invadem a terra, conquistam a terra. Os irmãos estão acompanhando, né? Nós vamos já chegar em Abacuque, tá? Conquistam a terra e há um período de governo de juízes depois da morte de Josué, que foi o último patriarca. Um período de juízes, uns fiéis, outros... o povo se corrompia, Deus levantava um juiz, ele era libertado. E aí o povo começa a clamar por um rei. E aí vamos chegar no período do reino. E o último juiz, que era profeta, Samuel, ele unge como rei Saul. Certo? E aí nós vamos ter o Reino Unido, o período do Reino Unido de Israel. Teve apenas 3 reis, esse período.
Eu ia colocar alguns mapas, infelizmente não deu tempo. No período do auge, que foi a conquista, nós temos Saul. Saul foi infiel ao Senhor, o Senhor levantou Davi, certo? Davi era um homem guerreiro, ele pacificou todas as fronteiras de Israel, conquistou tudo ao redor. No auge, quando Davi passa ao seu filho Salomão, o território de Israel é 5 vezes maior do que ele é hoje. 5 vezes maior. Pega grande parte ali do que é Líbano, do que é Jordânia, parte do Egito, Síria. Tudo isso era o Reino Unido de Israel. Salomão descumpre tudo que deveria ter cumprido como rei na sua velhice, infelizmente. E aí o que acontece é que ele tem um filho também herdeiro, chamado Roboão. Salomão, ele teve 1000 mulheres, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Eu fico pensando como seria ter 700 sogras, né? Não deve ser uma coisa, né? O Senhor tem misericórdia, né? 700 esposas e 300 concubinas. E Salomão, você sabe, você tem 700 esposas princesas, certo? E se você tem 700 princesas numa casa, você não faz um alojamento de princesa. Salomão resolveu construir um palácio para cada princesa e construir um templo para cada deus de cada princesa, porque elas eram todas estrangeiras. Os casamentos dele eram de negócio. Eram casamentos diplomáticos. Depois de velho, ele se corrompeu e passou a oferecer sacrifício a esses deuses e passou a ser infiel ao Senhor. O seu filho, Roboão, que herdou o trono, foi se aconselhar com seus amigos da juventude, porque o pai dele, para construir tanta coisa, começou a oprimir o povo, a escravizar o povo, trabalhar muito para construir isso. Então, o seu filho, ele foi se aconselhar com os jovens, porque o povo estava revoltado, porque estava sendo oprimido, de trabalhos forçados. E os seus amigos jovens, que ele dispensou os conselheiros antigos do pai dele, disseram assim: você vai dizer assim para o povo: o meu pai, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Ele feriu vocês com chicotes, com açoites. Eu vos ferirei com escorpiões. Eu vou ser muito pior do que meu pai. Se vocês estão sendo oprimidos, você vai ver o que é bom agora. Com esse discurso de Roboão, o reino se divide. Né? 10 tribos do sul passa a se chamar agora Reino de Israel, liderados por um líder que eles mesmos escolheram, chamado Jeroboão. O reino de Israel passa a ter a capital em Samaria. Por isso, quando a gente lê lá em João sobre os samaritanos, diz que os judeus não se dão com os samaritanos, lembra? Todo mundo que era do reino do norte era chamado samaritano. Eles se misturaram com outros povos. E daí vem o nome judeu, porque o reino do sul ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Passou a se chamar Reino de Judá. Por isso, até hoje, eles são chamados de judeus. Já não mais israelitas. E hoje se chamam israelenses, que é diferente de israelita. O reino do sul teve essa sucessão de reis. Chegamos no rei Osias, pai de Jeoaquim. Chegamos no contexto de Abacuque, certo? Esses reis, a maioria deles eram reis corruptos e idólatras. E desobedientes a Deus. A maioria deles. Josias foi o último rei justo de Israel, mas ele vinha de uma descendência enorme, de um povo que durante muitos anos se afastou da palavra de Deus. E mesmo ele tentando restaurar o culto, ele tentando tirar os ídolos, o povo já estava muito acostumado ao pecado e à idolatria. E o seu filho, Jeoaquim, não era como ele. Josias, ele morre numa guerra com o rei do Egito, porque o Império Babilônico já estava crescendo. Esse contexto é muito importante, irmãos, para entender isso agora e para entender as próximas mensagens. Tá certo? O Império Babilônico já estava crescendo, já havia invadido a Síria, e o Egito estava com medo, queria combater os babilônicos, mas para isso ele tinha que passar por Israel. Osias não permitiu, Osias combateu com o faraó Neco II, e ali ele morre prematuramente em guerra. E quem acaba sendo o rei de Israel é Jeoaquim. E aqui estamos no contexto de
Abacuque. E o que Abacuque está vendo? O que estava acontecendo em Israel nesse tempo? Um povo que havia se afastado da palavra de Deus, havia abandonado a lei do Senhor. O que havia acontecido? Nós vemos no versículo 2, violência generalizada. E aqui, qualquer semelhança com a nossa sociedade é mera coincidência. Se nós olharmos ao nosso redor e formos comparar com o que Abacuque está descrevendo aqui, será que é tão diferente assim? Opressão contra os pobres, impostos pesados, corrupção do direito. Ainda bem que no Brasil nós não temos esse tipo de problema. Graças a Deus, a nossa justiça tem funcionado, especialmente as cortes superiores, de uma forma assim maravilhosa, não é? Como consequência, o ímpio, as pessoas perversas estavam oprimindo os justos. Lá no versículo, na última parte do versículo 4, nós vemos isso. Corrupção da justiça, corrupção do direito, opressão do justo pelo perverso, soberba, vaidade, orgulho. Nós vamos ver isso aí lá no capítulo 2, versículo 4. Hoje eu também compartilhei com os irmãos na EBD. Eu vou para a academia com minha esposa. Eu, irmãos, não acredito mais em shape na minha vida, né? É só para manter o que resta da saúde, tá? Então eu vou para a academia com minha esposa e chego lá e eu acho engraçado que a gente entra no banheiro e ela diz que no banheiro feminino é pior, né? Aí você vê uns jovens assim de 16, até 20 e poucos anos, frente para o espelho assim, ó. Com o celular, isso aqui é o celular. Aí fica postando para receber like, né? Sabe? É o culto de si mesmo, não é? É impressionante. Na academia também é a mesma coisa, ela é cheia de espelhos, né? O fato dela ser cheia de espelhos já significa muita coisa, não é? Já deve nos transmitir alguma ideia nesse sentido. Como o homem está orgulhoso, como ele está vaidoso, como ele está inflado de si mesmo. Inflado em todos os sentidos, inclusive. Né? Todo cheio de si. É orgulho, é vaidade. Ganância desmedida. Eu fico olhando, isso também, eu estou falando aqui do contexto de Israel, né? Eu fico olhando, irmãos, os escândalos de corrupção que a gente fica descobrindo no Brasil são feitos por pessoas que já são bilionárias. Não tem limite para a ganância humana. É um buraco negro. Não tem limite para roubar, para enriquecer ilicitamente. Os nossos políticos são capazes de tirar a merenda das crianças e desviar a aposentadoria dos velhos. Sabe, num país onde as pessoas sabem que tem criança que a refeição que vai ter é aquela da escola. E o camarada, ele não se importa. Ele não tem pudor de desviar aquilo ali. Corrupção generalizada. Ganância, enriquecimento sem limite ilícito. Essa era a situação que nós vemos. E idolatria. Idolatria. Idolatria nada mais é, irmãos, do que você colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Basicamente é isso. E não é só uma questão de eu me reunir com as pessoas para adorar formalmente, liturgicamente, não. É quando no meu dia a dia, eu dedico mais a uma coisa do que a Deus. Se você se dedica mais a qualquer coisa do que a Deus, se o seu coração é tomado por qualquer coisa mais do que ganho por Deus, isso é um ídolo. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica, nós fabricamos ídolos. Nesse meio, quem era Abacuque? Abacuque, provavelmente, pelo que nós vemos aqui pelo texto e pelos estudos arqueológicos, Abacuque ele era, muito provavelmente, um sacerdote. Ele servia no templo, não sei se era sacerdote, ninguém sabe se era sacerdote, mas muito provavelmente um levita. E um levita, irmãos, diferente do que muita gente diz hoje em dia, não tem nada a ver com músico, tá? A tribo de Levi, ela servia no templo. Ela também servia na música, mas ela também servia na faxina. Eu nunca vi o irmãozinho da faxina ser chamado de levita, né? Mas ele servia na faxina, servia carregando móvel, tudo isso aí eram famílias levitas que faziam.
Então, músicos, vocês não são levitas, vocês não são da tribo de Levi. Tá bom? Nós todos servimos ao Senhor, segundo o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque, não tem nada a ver com o sacerdote levítico, tá? Então, esse aqui era um levita legítimo. No final, a última parte do livro, ele faz uma canção para instrumentos de cordas e manda ao mestre do canto. Esse é um dos maiores indícios de que ele era um levita músico do templo. Tá certo? E há uma diferença do ministério profético para o ministério sacerdotal. A diferença básica. O ministério sacerdotal, ele apresenta o homem a Deus. É isso que Jesus faz. Ele nos apresenta ao Pai, ele é o verdadeiro, grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, mas os sacerdotes da ordem arâmica, né, do Antigo Testamento, eles também faziam isso. Eles apresentavam sacrifícios a Deus em nome do povo, para perdão do pecado do povo. O profeta é o contrário. O profeta, ele traz a palavra de Deus para o povo. Os irmãos percebem essa diferença? Ou seja, o sacerdote, resumindo, leva o homem a Deus. O profeta traz o falar de Deus para o homem, certo? E aqui nós vemos que essa profecia de Abacuque, ela é diferente, porque como ele era um profeta levítico, provavelmente, muito provavelmente, ele está numa oração. Ele não está falando ao povo. E é interessante que a gente vê o primeiro versículo, né? Advertência revelada ao profeta Abacuque. E a gente fica esperando por essa advertência ele chegar como os demais profetas, né? Quem aqui é familiarizado com o livro dos profetas, os profetas chegavam e diziam assim diz o Senhor, e trazia a palavra do Senhor, não é? Abacuque não, ele está numa oração aqui com Deus, ele está orando pelo povo. Também é outro indício de que ele se tratava desse tipo de profeta. E o que significa ser um profeta, irmãos? O que significa ser um profeta? É alguém que vive, sente a palavra de Deus como uma carga. Essa palavra, primeira palavra do livro aqui, advertência, nessa versão aqui. Nova versão internacional. Ela no original hebraico é massá. Massá significa um peso, uma carga. Se eu fosse traduzir mais ou menos o que o profeta sentia quando ele recebia algo da parte do Senhor, eu não sei quem aqui já trabalhou descarregando cimento. Mas, você mesmo na sua casa, né? Se você pega um saco de cimento aqui, os irmãos vão entender bem. Aí você tem que tirar ele aqui de cima do caminhão e colocar ele num lugar adequado. O Igor está sorrindo ali, eu acho que ele se identificou. Você recebe aquela carga, e aí quando você coloca aquela carga ali, aí você sente aquele alívio, não é? Tirar um saco de cimento das costas. É mais ou menos isso, ela é uma carga, ela é um peso, é algo que Deus colocou em cima dos ombros daquele profeta, para que ele entregasse ao povo de Deus. É isso que a palavra significa. É por isso, irmãos, que não adianta. Você pode formar o camarada no melhor seminário, ele pode estudar na melhor faculdade de teologia e ter 200 pós-doc, onde quer que ele estude. Se ele não tem um encargo da parte de Deus, do que Deus quer falar, não adianta muito. Você pode, para ele fazer uma boa explanação da Escritura, você pode usar a inteligência artificial que ela vai fazer. Mas existe uma carga espiritual que o Senhor coloca sobre os ombros dos profetas. É quando você consegue, por meio daquele ministério, que é o que Abacuque está fazendo aqui, transmitir aquele peso para o coração do homem. Nós vamos dar aqui 2 exemplos. Vamos rapidamente aqui, irmãos, no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Olha como é interessante isso aqui, irmãos. No capítulo 1 de Lamentações, Jeremias, ele é contemporâneo de Abacuque, certo? E do mesmo lugar, do rei de Judá, viveu na mesma época de Abacuque, Jeremias. Só que o que acontece? Eu vou dar spoiler das próximas mensagens. A resposta de Deus para a oração de Abacuque, quando ele diz: por que eu clamo, Senhor? Eu grito, violência, Senhor, está tendo violência. E o Senhor não me ouve e não responde. A resposta que o Senhor vai dar, sabe qual é? Quem leu já sabe.
é a seguinte: fique tranquilo, a minha justiça está chegando. Eu vou usar um povo pior do que vocês. O Império Babilônico vai invadir Israel, vai invadir Judá, vai invadir Jerusalém, vai derrubar os muros, vai destruir o templo, vai queimar as crianças, vai violar as mulheres. Essa é a resposta de Deus. Eu estou só anotando. Não pense que eu não estou vendo o que está acontecendo, não. A minha justiça virá. E ela virá por meio de um povo estrangeiro, de um povo idólatra. Eu não sei se era essa a resposta que Abacuque queria da parte de Deus. Mas foi isso que aconteceu. É isso que vai acontecer. Jeremias, segundo a tradição histórica judaica, especialmente cristã da época da patrística, ele escreve esse livro aqui, Lamentações de Jeremias, quando ele assistia isso acontecendo. Ele é um pouquinho depois, ele é contemporâneo, mas ele escreve isso aqui um pouquinho depois de Abacuque. Quando os babilônicos estão invadindo Jerusalém, Jeremias está assistindo. Isso é a tradição judaica. Alguns historiadores cristãos aí dos primeiros séculos dizem que ele estava no Monte Gólgota, onde o Senhor viria a ser crucificado. E de lá, ele via Jerusalém, de cima daquela montanha, via tudo que estava acontecendo e escreve isso aqui. Versículo 1. Lamentações 1. Como está deserta a cidade antes tão cheia de gente. Versículo 9. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Ele está falando de Jerusalém. Versículos 11 e 12. Todo o seu povo se levanta, enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Olha que coisa interessante. Ele está narrando a história da cidade. Veja só, versículo 11. Todo o seu povo, o povo da cidade, se lamenta, né? Enquanto vai em busca de pão. Eles se lamentam porque aqueles tesouros que eles guardaram durante a vida toda, às vezes herdaram de gerações até passadas, eles estão trocando por pão, por causa da fome, por causa do cerco a Jerusalém. Vocês não se comovem? Não, ainda. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Agora, Jeremias é como que se ele encarnasse a cidade. Percebe? Jeremias, ele fala como se ele fosse Jerusalém. Ele não só está descrevendo, ele está vivendo aquela situação. Isso é um profeta. É o sentimento da cidade que ele está descrevendo aqui. Vocês não se comovem? Todos vocês que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim. Ele fala como se ele fosse a cidade. É um homem que está com a carga. Ele está com esse maçá da parte do Senhor. Versículo 18, só para concluir aqui. Ó Senhor, o Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Sabe quem foi aqui nesse meio? Quem pode chutar aqui? Quem foi? Quem foi nesse meio aqui, levado para a Babilônia? Jovem aqui? Daniel. Foi um desses jovens que foi levado para lá. Tá certo? Os jovens foram levados, principalmente a nobreza. Aqueles que eram de filhos de família nobre, de família que estava oprimindo os pobres, eles foram levados como escravos para a Babilônia. E essa foi a justiça de Deus. Mas não vamos entrar aí ainda não. E o exemplo de Oséias, quem se lembra aqui do exemplo de Oséias? Claro que os irmãos conhecem, eu sei que os irmãos conhecem. Oséias, o povo idolatrava, adorava outros deuses, estátuas feitas por mãos humanas. Deus se sentia traído, como num casamento onde havia um adultério. E sabe o que foi que Deus mandou Oséias fazer? Os irmãos lembram? Casar com a prostituta, com a mulher que ia trair ele. Gomer, o nome dela. Para que Oséias sentisse o que Deus estava sentindo. É disso que está falando aqui, dessa advertência. E aí, essa advertência do versículo 1, não é? Até quando, Senhor?
Abacuque está perplexo diante de tudo aquilo que ele está vendo. Diante do mal do mundo. E aí isso traz essa reflexão para nós. Qual tem sido a nossa reação diante dessas coisas que nós descrevemos aqui? Esses dias, acho que foi ontem, um pai matou o próprio filho de 3 anos de idade lá em Manaus, só para atingir a mãe. Nós batemos recorde de feminicídio ano passado aqui no Brasil. Isso acontece todo santo dia. Todo santo dia. Nós estamos aqui reunidos, irmãos. E mulheres estão sendo estupradas, pessoas estão sendo assassinadas, outros estão sendo roubados. Fora os pecados, a prostituição que está acontecendo. Eu estou sendo alarmista ou eu estou apenas descrevendo o jornal de manhã? E então, diante disso, Deus colocou uma carga em cima de Abacuque. Um peso. Diante dessas coisas, irmãos, vem uma pergunta para nós. Qual tem sido a nossa atitude diante dessa realidade que nos cerca? Nós podemos ter algumas. Primeiro, indiferença. Aquele poema, né? A tragédia só me importa quando bate a minha porta. Se for com o vizinho, problema dele. Irmãos nossos da igreja perseguida têm sido queimados vivos, decapitados, crucificados. Muitos têm dado a sua vida por causa do evangelho. Enquanto eu estou levando aqui uma vida de que tipo? Outra atitude é a atitude anestesiada. Eu vejo, mas eu não sinto nada. Eu sei, mas isso já não me incomoda. É algo muito distante. O Irã, daqui para o Irã, né? Imagina chegar no Irã, na China, Coreia do Norte. Isso para mim são apenas nomes, né? Apenas nomes. Ou pior, uma atitude, é porque é assim mesmo. Atitude conformista. Ou essa realidade nos deixa perplexos. É por isso que o título subtítulo, o justo viverá pela fé, que é onde aparece a primeira vez na Bíblia essa expressão que é repetida pelo menos 4 vezes no Novo Testamento. E o nosso subtítulo é Aprendendo a Confiar em Deus em Tempos de Perplexidade. Nós temos ficado perplexos, isso tem nos chocado. E aqui, irmãos, nós chegamos diante de um problema bem interessante que a gente já falou, né, inicialmente. Nós chegamos ao problema da Teodiceia. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Lembrem-se, esse povo de Israel aqui, na época de Abacuque, era o povo do reino unificado. Eles já haviam saído do Egito, eles já haviam vencido os inimigos, eles já haviam conquistado a terra, eles já haviam estabelecido um reino. Ele estava no reino de Judá, e o reino de Judá havia sido dado uma promessa a Davi. Eu colocarei um descendente seu no seu trono, e ele vai reinar para sempre. Esse povo tinha sido educado assim, e eles estavam esperando por isso. E o que ele estava vendo não era isso. Conflitos internos, ameaças externas. E o trono que ia durar para sempre, foi o que aconteceu. Essa era a pergunta de Abacuque. E aqui nós chegamos... Alguém aqui já ouviu falar do paradoxo de Epicuro? Epicuro, ele foi um filósofo grego da primeira onda, né, de filósofos de Atenas. Epicuro, quando ele tem contato com a teologia judaica, ele chega ao seguinte paradoxo. Deus é bom, totalmente bom. Nós vimos aqui quando estudamos os atributos de Deus no EBD, né? Os irmãos lembram, né? Deus é bom. Deus é onisciente. E Deus é onipotente. Então, temos um problema.
Porque se Deus é bom, e Ele sabe que nesse momento tem crianças morrendo de câncer em dor, nesse exato momento, e Ele não faz nada, então é porque Ele não pode. Então Ele não deve ser onipotente. Ou então Ele pode, mas Ele não deve saber. Ele não deve ser onisciente. Ou então se Ele pode fazer algo, mas Ele não faz, Ele pode, Ele sabe, e Ele não faz, talvez Ele não seja tão bom. Os irmãos percebem o paradoxo? Se não bota uma interrogação na nossa mente? Coloca ou não coloca? E somente a palavra do Evangelho, irmãos, somente a revelação da Escritura, irmãos, tem a resposta. Esse mundo ao nosso redor, e é o que o Senhor vai responder aqui, em cenas do próximo capítulo, tem a resposta para isso. Esse Deus, Ele tem outro atributo, o atributo da sua justiça. E esse mundo está debaixo da sua ira. E a sua ira é derramada, ela é revelada dos céus, como fala lá em Romanos. Esse mundo, ele tem um príncipe, que não é dualista. Ninguém aqui é maniqueísta, não existe uma força igual a Deus do mal contra uma do bem, isso não existe. Deus entregou esse mundo para nós governarmos, nós, humanidade. Ele entregou para nós. Mas nós, sabe o que nós fizemos? Nós pegamos uma procuração em branco. Quando nós pecamos, assinamos e entregamos para Satanás. É por isso que lá em Efésios ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Ele é chamado do Deus desses séculos em 2 Coríntios. Ele é o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E no meio desse mundo, irmãos, se alguém, desculpa, tá? Se alguém aqui tem alguma esperança de mundo melhor, não, irmãos. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós vamos conseguir melhorar o nosso redor. Olhe lá. Na melhor das hipóteses, vivendo de acordo com o Evangelho. Mas esse mundo ele vai piorar. Ia virar uma tribulação sobre o povo de Deus. Eu não sei se vocês percebem o quanto o ódio contra os cristãos tem crescido no mundo todo. Os cristãos já são o povo mais perseguido no mundo hoje. Já são. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias, porque nós podemos nos levantar aqui e pregar a palavra de Deus com essa porta aberta. E esse mundo está debaixo de juízo, do juízo de Deus. E aquele que não está no caminho do Evangelho, aquele que não recebeu Jesus como seu Salvador, ele está caminhando. Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pessoas do mundo pensam que é livre, pensam que é esperta e está morta. É como um bando de peixe morto descendo numa correnteza, achando que está esperto. E essa grande correnteza vai desaguar no que a Bíblia chama de lago de fogo. Um dia todos nós vamos estar diante desse grande trono branco e vamos dar conta diante do nosso Criador. E só tem uma saída para nós, irmãos. Nós depositarmos a nossa fé e a nossa confiança na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Como nós vimos nas exposições a Colossenses, ele apaga todo escrito de dívida que pesava contra nós diante de Deus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não, irmãos, é isso, é que Deus é justo. A humanidade virou as costas para ele, a humanidade tem adorado a si mesma, tem fabricado ídolos para si mesmo e tem perseguido aqueles que são do Senhor. Essa é a resposta para Epicuro. E que ele precisaria se converter, porque senão ele também estaria debaixo da ira de Deus. Deus é quem revela ao profeta no versículo 3, porque me fizeste ver a injustiça. Irmãos, se algum de nós tem vivido uma vida anestesiada, indiferente, conformada, é assim mesmo. Nós precisamos fazer a seguinte oração, Senhor. Senhor, abra os olhos do meu coração.
Senhor, que não seja apenas uma vida religiosa de domingo em domingo. Palavra atrás de palavra, palavra após palavra. Eu vou e volto para minha casa e continuo a viver como se nada disso fosse uma realidade. Quando o Senhor tem encarregado para nós esse ministério da pregação do Evangelho, como eu posso ficar indiferente com as pessoas caminhando para a condenação? Como eu posso não me consagrar ao Senhor diante disso? Nós vemos muçulmanos, irmãos, amarrando coletes de explosivos e se jogando em cima de um tanque. E uma vez um irmão falou, eles vivem uma mentira como se fosse verdade. E nós muitas vezes vivemos a verdade como se fosse mentira. Sem uma vida consagrada. Mas que o Senhor faça como fez a Abacuque e nos abra os olhos e faça ver ao nosso redor. Irmãos, nós andamos tão distraídos com tantas coisas. É normal nós termos nossos anelos, anseios, desejos. Isso é natural. Não tem nenhum problema nisso. O problema é quando isso toma o nosso coração. E se torna o ídolo do nosso coração e aquilo em que toma o primeiro lugar. A primazia. Quando eu fui chamado para esse evangelho tão maravilhoso, que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, e nos designou uma missão de pregar o evangelho. O resultado dessa indiferença, nós vemos lá no versículo 4, o afrouxamento da lei. Sabe, irmãos, essa lei, a palavra aqui é Torá, né? Ele está falando da lei de Deus, Torá do hebraico. Está falando da lei de Deus. Dentro do contexto de Judá, a lei de Deus ela era tanto lei religiosa quanto lei civil. Então eles viviam uma vida civil com base na lei religiosa. E essa lei ela estava se enfraquecendo. Ela estava sendo deturpada. Numa vida religiosa anestesiada. Resultando, quando a gente negligencia a palavra do Senhor e uma vida de oração e consagração ao Senhor, daqui a pouco nós vamos ter uma estátua de Baal no nosso coração, né? Essa palavra Baal significa Senhor, exatamente Senhor. Lembra que o Senhor disse, não podeis servir a dois senhores? Porque ou você vai agradar um, se você vai agradar um e vai desagradar o outro. Assim é. Quando nós colocamos uma estátua de outra coisa no nosso coração, irmão, pode ser qualquer coisa. Pode ser um filho. Pode ser minha profissão. Nada contra esse filho. Eu tenho um filho, eu amo meu filho. Ah, mas tem algo que eu amo mais. E quero amar mais ainda. E eu só vou amar ele direito mesmo, equilibradamente, se eu amar o Senhor em primeiro lugar. Aí eu vou poder amá-lo, de fato. E essa lei, irmãos, ela tem que nos governar no nosso viver. Em tudo que nós fazemos, tudo que fizermos. Vou fazer uma pergunta aqui, retórica. Já indo para nossas aplicações, né? Mas vamos começar por uma. As aplicações eu costumo fazer em perguntas retóricas, aquelas que você pergunta para si mesmo e responde para si mesmo, tá? Só para esclarecer. Mas a primeira, quando você para num semáforo, ou quando você coloca o cinto de segurança, é por causa de qual lei que você está obedecendo? Para não pegar uma multa? Nós temos visto aqui que nós somos uma embaixada do reino dos céus na terra. Vivemos num reino hostil a nós. Mas um território aqui que pertence a Deus. O reino dos céus na terra. E nós vivemos de acordo com o padrão de qual reino? Aqui. Por que que nós paramos no semáforo, né? Por que que nós cumprimos os nossos compromissos, a nossa palavra? Porque nós queremos agradar o nosso Senhor em tudo. Isso se chama, irmão, cultura do reino. Que nós aprendamos ao longo dessas exposições em Abacuque a viver segundo a cultura do reino. E aqui vamos a algumas aplicações. Qual tem sido a importância do estudo da palavra na sua vida?
do estudo da Bíblia, da leitura da Bíblia, na minha vida, na sua vida, qual tem sido? Será se está igual o livro da lei jogado, empoeirado, lá no templo, na época de Osias? Ele tem produzido esse encargo pelas almas e pelo testemunho do Senhor aqui na terra, no seu coração? Ou temos vivido anestesiados? O seu pecado lhe incomoda? Lhe incomoda, tira a sua paz? Ou você tem vivido em paz com ele? Eu ainda tenho, irmãos, muitos pecados que me envergonham. Mas tenho lutado contra cada um deles. Spurgeon dizia que um porco ele pode viver tranquilamente na lama. Para ele é o habitat natural dele. É ali onde ele está satisfeito, feliz. Uma ovelha, eventualmente, pode cair na lama e se sujar. Mas ela não gosta daquele ambiente. Ela se sente suja. Aquela lãzinha branquinha, né? Da ovelha. Ela vai procurar sair dali. Meu pecado tem me incomodado. Você está satisfeito com a situação da igreja atual? A igreja no Brasil. Igrejas grandes, verdadeiros impérios envolvidos com escândalos gigantescos, se transformando em bancos, com negócios escusos. Oh, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu oro ao Senhor para o Senhor nos dar alguns irmãos que tenham boa condição financeira, né? E com o coração disposto a ofertar. Não tem nenhum problema em trabalhar e ganhar dinheiro, não. Problema nenhum. Mas eu vou dizer uma coisa, existe muito mais advertências contra isso do que a favor da Escritura, viu? Muito mais. Então tenha cuidado. Tenha cuidado, porque, como o Tiago diz, aqueles que querem ser ricos vão cair em muitas dores. Cuidado. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O Senhor falou. E com sua igreja local? E entre nós aqui? Está satisfeito? Está satisfeito? Ou você acha que a gente precisa crescer espiritualmente? A gente precisa levar mais o Evangelho do Senhor? Precisa se consagrar mais ao Senhor? Olha, eu sou muito grato ao Senhor. Até certo ponto. Cada vez que nós vemos para o culto de oração aqui, o Senhor tem me deixado com o coração mais alegre, porque pela misericórdia do Senhor e para a honra e glória do seu nome, o número de irmãos tem aumentado. E se tem 2 termômetros para a saúde da igreja, irmão, 2 termômetros que eu tenho aprendido ao longo dos anos, um é o gasofilácio e o outro é o culto de oração. Que é o culto de oração, só tem oração. Não tem música, ninguém levanta, ninguém dança. Então você tem que querer Deus para vir. E você paga um preço maior também, né? É durante a semana. Está mais cansado, né? É normal que os irmãos tenham dificuldade. Mas sejamos fiéis, irmãos. Qual deve ser, então, irmãos, a nossa reação diante de todas essas coisas? Queria finalizar sugerindo que nós baixássemos nossas cabeças e fizéssemos uma oração essa noite, com base na palavra de Abacuque. Abra seu coração onde você estiver. Confesse seu pecado. Assim como Israel depois que foi levado, Judá depois foi levado para Babilônia, eles ficaram 70 anos subjugados como escravos lá. Um dia um homem se levantou numa oração. Isso está lá em Daniel capítulo 9. E Daniel, ele foi perfeito nos caminhos do Senhor desde que ele chegou em Babilônia. Quem conhece aqui a história de Daniel, né? Ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, diz assim, né? Ele devia ter 12 anos de idade, tá, irmãos? Quando ele foi levado. 12 anos Daniel tinha. E ele morreu velho na Babilônia. E na oração de Daniel 9, ele diz assim: Senhor, nós estamos aqui, né? Subjugados como escravos novamente em Babilônia. Porque nós temos pecado contra ti.
E ele não diz assim, porque os israelitas, porque os judeus pecaram, não. Ele se inclui. Nós pecamos contra ti, nossos pais pecaram contra ti, por isso o Senhor é justo no seu fará. A ti cabe a glória e a nós o corar de vergonha, ficar vermelho de vergonha. Essa é a oração de Daniel. A partir daí Deus revelou como é que ele ia ser liberto da Babilônia, irmãos. É desse tipo de oração que eu estou falando, uma oração de confissão, uma oração de pedido de misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da tua palavra, Senhor, nós podemos somente orar como o profeta Daniel. A ti, Senhor, cabe todo louvor, toda glória, e a nós apenas o corar de vergonha. Senhor, perdoa nosso pecado, perdoa o pecado da igreja brasileira. Perdoa, Senhor, toda vez que nosso coração se desviou do abençoador para as bênçãos. Perdoa porque nossas orações têm sido muitas vezes só de pedir para nosso deleite. Perdoe porque o nosso anseio, Senhor, às vezes é desequilibrado. E nós queremos coisas desse mundo e mais coisas desse mundo e nunca estamos satisfeitos. Senhor, quando a nossa busca deveria ser primeiramente por Ti. Dá-nos, Senhor, um coração consagrado. Senhor, tenha misericórdia. Nenhum de nós tem poder para isso. Nenhum de nós tem poder de convencimento de um para com o outro. Por isso nós nos voltamos a Ti, rogamos a Ti. Fala ao nosso coração, por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito. Chama-nos à comunhão, Senhor. Leva-nos a nos curvarmos aos Teus pés, Senhor. Nos entregarmos a Ti. A renovar a nossa consagração a Ti, Senhor. Diante desse mundo, de tanta maldade, de tantas pessoas se perdendo, o Senhor tem nos confiado a palavra do Evangelho pela sua misericórdia, como aquele mendigo que sabe onde tem pão, que nós possamos ir a outros mendigos dizer onde tem pão na tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, nós somos pecadores, somos falhos, o Senhor sabe disso. O Senhor nos amou sendo nós como somos. Oh, Senhor, aperfeiçoa-nos na nossa salvação. Dá-nos crescimentos espirituais. Livra-nos, Senhor, de sermos eternas crianças. Ano após ano, Senhor, de vida cristã sem amadurecimento, sem crescimento espiritual, sem frutificar para Ti. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, Senhor. Não permita, Senhor, que nós atrapalhemos o Seu trabalhar. Pelo contrário, usa-nos com aqueles dons que o Senhor tem confiado a cada um de nós, para sermos úteis a Ti, fiéis a Ti. Faz de nós, Senhor, filhos fiéis a Ti, que agrada o Seu coração. Perdoa nosso pecado. Enche-nos do poder do Espírito Santo. Nos reanima pela Tua palavra. Nos encoraja, nos alimenta. Senhor, nessa semana que vai se iniciar agora no nosso trabalho, guarde o nosso testemunho, guarde o nosso falar, guarde o nosso pensar, guarde o nosso agir. Oh, Senhor, ajuda cada um de nós, cada um dos jovens, Senhor, com todas as suas tentações, Senhor, típicas dessa idade. Guarda os nossos jovens, onde quer que eles andem. Guarda as nossas crianças, nos ajuda a educá-los, Senhor, nos seus caminhos. Guarda o coraçãozinho delas, nos ajuda a ser fiéis no ensino da palavra, mas sobretudo no exemplo do viver da palavra. Oh, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor. Ajuda os homens dessa igreja a se levantar, a tomar seu lugar de liderança. Fortalece o trabalho das irmãs. Abençoe, Senhor, toda a nossa programação, que não seja feita para nós aparecermos. Não seja feita apenas por uma questão social, mas muito mais do que social, uma questão espiritual, sacerdotal de serviço a Ti, que agrade o seu coração, Senhor, muito além das aparências. Transformação interior. É o que nós te pedimos, Pai Santo, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos